Fala, meu amigo advogado, afinal, como se tornar uma autoridade em uma área do direito? A tão sonhada percepção do seu público-alvo de que o seu escritório, de que você, advogado, é a pessoa certa para atender aquela causa. Eu tenho algumas dicas para te passar que são muito relevantes, tenho certeza que você vai gostar, mas antes disso, não esquece, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você souber quando a gente trouxer conteúdos valiosos como esse. Pausa rápida para te fazer uma proposta muito bacana. Aqui na TrueMind a gente utiliza uma ferramenta chamada SEMrush. Olha que legal, ela possibilita que a gente identifique como o seu concorrente está gerando tráfego para o escritório dele, tráfego para o site, para as redes sociais, que termos, que propagandas, que ações ele está fazendo, dentro dos limites do código, que estão gerando negócio. A gente consegue fazer essa verificação do concorrente e naturalmente gerar insights para o seu planejamento estratégico. Então te convido, através do link aqui na descrição, a falar com a nossa equipe e receber uma consultoria para entender alguns insights aí para o seu mercado e aplicar na prática no seu escritório. O primeiro ponto muito importante é a definição de nicho. E aí eu vou abrir um parênteses, que é bem legal de falar, que geralmente o advogado, até mesmo o advogado iniciante, ele fica muito, ele se atém muito a essa definição de nicho de um segmento do mercado. Por exemplo, assim, eu vou atuar no empresarial, ou vou atuar no direito de família, ou vou atuar no direito criminal. Ou dentro do empresarial eu vou atender um nicho específico de empresas. Não apenas o segmento de mercado, vamos colocar desta forma, mas também nicho pode ser momento de empresa, momento de negócio. Por exemplo, você pode ser um advogado empresarial com foco em atender empresas que estão nascendo, empresas que estão nascendo, que estão sendo criadas, ou empresas que estão lá no momento de M&A, indo mais para os extremos, ou empresas que estão no momento de encerramento, de falência, de recuperação judicial. Você pode se tornar especialista nestas áreas, tá? E aí vem um ponto que é bem legal de analisar, que acontece muito, o advogado chegar aqui e falar assim: puxa, Guilherme, mas aí eu me tornei especialista em um determinado nicho, ou um momento da empresa, como eu coloquei como exemplo, e eu tenho limitação de conteúdo, certo? Eu não vou conseguir falar o tempo todo, ficar perene durante anos falando nas redes sociais, gravar vídeo, conteúdo em Google sobre este assunto, porque ele é limitado. Concordo com você que algumas áreas do direito, principalmente quando muito nichadas, são mais restritas. E aí eu vou trazer um formato que eu mesmo aplico aqui internamente na TrueMind e vejo muitos youtubers, muitos profissionais que gravam conteúdo com muita consistência utilizando, que é a prática de documentar o seu dia a dia. Então, por exemplo, trazendo isso para o direito, o que é documentar o dia a dia? Perguntas simples que forem recebidas pelos seus clientes, Então você está atendendo sempre as mesmas causas ou semelhantes, mas o cliente ele faz perguntas de maneira distinta, ele faz perguntas de acordo com o momento dele. Essas perguntas simples devem sim ser anotadas. Porque pensa comigo, se aquele cliente perguntou daquela forma, provavelmente outras pessoas também têm a mesma dúvida. E aí tem um ponto importante nisso que é assim, às vezes você responde a mesma pergunta, já deve ter acontecido com você, de forma diferente e as pessoas entendem de maneira diferente. Ou seja, responder várias vezes ou fazer a pergunta de maneira diferente pode se conectar com pessoas distintas. Não é uma única resposta que vai atender todas as pessoas que têm aquela dúvida, e sim respostas de formas distintas. A gente costuma dizer que o erro está sempre no remetente. Se as pessoas não entenderam, não é que elas são limitadas ou não entendem, é que você de fato não conseguiu fazer a comunicação da forma correta. Um outro ponto legal é notícia. Então, poxa, está notícia sobre esta sua área? Provavelmente sim, Tem jurisprudência, tem casos recentes, isso tem que ser comentado. Então, como você, advogado, pode se portar? Você pode pegar uma notícia dessa e expor o seu comentário, expor a sua opinião sobre aquilo. Você pode fazer isso, tá? Usando as medidas corretas, as boas práticas, você pode fazer isso. E por fim, obviamente, você falar sobre as suas próprias causas, sem citar nomes, enfim, dentro dos limites que a gente tem do Código de Ética, você deve sim comentar. Aí tem um ponto legal para finalizar, mais um aqui para adicionar, que é a questão da linha do tempo. Eu vejo, é muito comum os advogados esquecerem da questão da relação consultiva. Para vender o consultivo, a gente precisa demonstrar muita amplitude de conhecimento sobre aquele assunto. Então o que eu costumo dizer é assim, faça um desenho da linha do tempo deste nicho, desta área que você está pensando em atuar. Se eu pegar um exemplo de contrato, eu sou um advogado que atua no empresarial, mas sou especialista na parte contratual, na parte civil. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um desenho dos contratos, da necessidade de contrato
do momento que a empresa está sendo criada, né, está nascendo, até o momento de encerramento da empresa. Então, quando você aborda vários assuntos dentro desta área que você está se posicionando como autoridade, naturalmente essa linha do tempo vai demonstrar, vai relacionar com a sua autoridade. A autoridade não é o simples fato de você ser o maior ou de você ter mais clientes, mas sim do cliente, né, do consumidor ter a percepção de que você entende mais sobre aquele assunto. Obviamente que seguidores, número de inscritos no seu canal, tudo isso ajuda, mas o fato de você compartilhar bastante conteúdo, certo? Você ter realmente essa dominância sobre o assunto é que vai gerar inscritos, é que vai gerar uma base sólida para você realmente ser, aí sim, interpretado como uma autoridade perante aquilo que a gente entende socialmente como referência digital. Um outro conceito de passar como autoridade é quando você, já deve ter acontecido isso com você, quando você começa a pesquisar sobre um assunto e encontra em diferentes canais aquela mesma pessoa, aquela mesma empresa abordando aquele assunto. É muito comum isso com empresas grandes, né, que entendem a força, o poder que existe no marketing de conteúdo, seja ele em texto, vídeo, áudio, enfim, se posicionarem desta forma. Então o que acontece? Você vai lá e pesquisa no Google, aparece aquela empresa, né? Ou ela está nas primeiras posições. Você vai lá e pesquisa no YouTube, novamente está lá aquela empresa. Então a percepção é quase que natural de que aquela empresa é uma autoridade, que ela domina aquele assunto porque de diversas formas ela está aparecendo para você. Isso é muito legal também porque quando você, usuário, se colocando como usuário, começa a demonstrar para o Google ou para as ferramentas que você tem interesse naquele assunto, você vai entrar dentro daquilo que a gente chama aqui dentro do algoritmo, de maneira bem simplificada, você vai se tornar o nosso público-alvo. Exemplo, você está procurando sobre marketing jurídico no Google. Nós vamos usar, né, nós vamos pedir para o Google pessoas que procuraram sobre marketing jurídico nos últimos 30 dias, 14 dias, enfim, existem várias formas de segmentar isso para colocar você dentro do nosso público. E aí você vai começar a ser impactado. Ou seja, isso ajuda também a quem está produzindo conteúdo para diferentes canais. Nós aqui, por exemplo, da TrueMind, produzimos no Google, então se você procurar marketing jurídico, você vai encontrar de alguma forma conteúdos nossos. Produzimos no YouTube, dependendo da forma que você pesquisar, também vai encontrar. As redes, né, de podcast também, Spotify e redes sociais também. Ou seja, estamos presentes em praticamente todos os canais. Isso ajuda, né, ao nosso cliente a entender que a gente realmente domina aquele assunto, que a gente tem autoridade. Agora pergunto a você, inclusive, já passou por uma situação dessa, de você pesquisar sobre um determinado assunto e encontrar aquela mesma empresa? Parece que aquela empresa está em todos os lugares. Comenta aqui que eu vou ficar bem feliz em saber se você já passou por uma situação como essa e a gente pode bater um papo sobre isso. Bom, aí quando a gente fala em produzir um pouco de conteúdo, em realmente estabelecer, né, a sua autoridade, é uma questão óbvia, mas é importante falar. O conteúdo tem que ser autêntico, o conteúdo tem que ser de qualidade. E aí eu quero dar uma dica muito simples e que tem um efeito maravilhoso, tá? A gente vê na prática isso aqui, que é de você não simplesmente olhar os seus concorrentes no canal que você vai escolher. Exemplo, vou fazer um conteúdo para aparecer na primeira posição do Google sobre recuperação judicial. Olhe os seus concorrentes, mas não só olhe memorizando. Coloca no papel, coloca no Google Doc, coloca no Word, whatever. Coloque exatamente a quantidade, por exemplo, de palavras que tem o tamanho daquele conteúdo. Coloque, por exemplo, quais são os tópicos, o que ele tem abordado neste conteúdo, tá? E relacione pelo menos os 3 ou 4 primeiros colocados, para que você de fato tenha uma análise, uma média do que está sendo falado, do tempo, do quanto eles abordam, do quão profundo eles são, e aí chegar a uma conclusão. Que conclusão é essa? Se o algoritmo, né, se o Google está posicionando aqueles escritórios, aqueles conteúdos, ele já está dizendo para você, ei, isso aqui está sendo muito interessante, os usuários estão gostando, por isso eles estão na primeira página. Então você que vai produzir, pense na seguinte linha, como é que eu produzo um conteúdo melhor que aquele, seja ele em texto, em vídeo ou áudio? Exatamente a partir desta análise do que já existe é que facilita o seu trabalho. E aí sim vem a sua definição estratégica. Puxa, eu vou colocar agora aqui uma cereja do bolo, como a gente costuma dizer. Eu vou fazer um conteúdo melhor porque o deles não está tão atualizado, teve uma decisão recente, teve alguma situação que eles não citaram que eu sei que o usuário precisa, que o usuário gosta disso, então vou colocar neste conteúdo. Então a ideia é mapear e fazer melhor. Olhar para os concorrentes faz sim toda a diferença. Tem um outro ponto também que é legal compartilhar, que é a escolha do nicho, a escolha do canal, para ser mais exato, tá? Pensa comigo, vamos pegar aqui, eu peguei como exemplo recuperação judicial. Será que uma pessoa vai gostar de seguir, né, o seu Instagram, a sua rede social,
por um longo tempo, se você falar apenas de recuperação judicial, será que não é um momento, né, da vida daquele empresário, depois que ele sai daquele momento, não vai deixar de ser interessante, né, ele continuar seguindo você? Assim como em questões de falência, por exemplo, né? Isso acontece muito quando o conteúdo não é um conteúdo que guarda relação com um momento perene, sabe, da vida do empresário ou da pessoa que está acompanhando. Não é legal, às vezes, puxa, eu só falo sobre divórcio e não falo sobre outros assuntos. Só falo sobre isso o tempo todo. Se a pessoa, no primeiro momento, está vivendo aquela situação, ela vai adorar, vai te seguir. Daqui a pouco, quando você continuar falando sobre aquilo e não for mais de interesse daquela pessoa, naturalmente ela tende a sair. Então você tende a perder algumas pessoas que te acompanham. Por que eu estou citando isso? Porque pode acontecer dessa forma, o que é comum, mas você pode escolher os canais, tá, que são mais perenes. Como eu falei em um vídeo passado, tá? Um vídeo que eu falo sobre a questão de quando você não pode impulsionar, quando a OAB não permite, de você escolher canais que o conteúdo sobrevive por mais tempo. No jurídico isso faz toda a diferença. Então, às vezes, posicionar esses conteúdos dentro de um Google, dentro de um YouTube, é muito melhor do que na rede social, porque lá você vai conseguir inscritos, você vai conseguir pessoas que vão te acompanhar, né? Ou mesmo dentro do Google, pessoas que vão estar procurando o tempo todo no momento delas, né? Fazendo uma reflexão simples. Se eu vou no Google procurar sobre divórcio hoje, ou se eu vou procurar daqui a um ano, eu não necessariamente estou seguindo aquele site, mas eu estou no momento procurando aquela informação, assim como recuperação judicial ou outros assuntos. Agora, seguir um canal que só fala sobre aquilo e não aborda outros assuntos, como a gente falou da linha do tempo, de outras necessidades, acaba ficando um pouquinho chato e maçante. Então pensa nisso na hora de escolher o nicho, porque vai fazer toda a diferença. E por fim, uma reflexão que eu acho que é interessante você pensar quando começar a publicar, a produzir o conteúdo e a distribuir ele nas redes, é que as redes sociais elas têm uma vida útil bem menor, né, se comparado com Google, YouTube e outros canais. E por que isso acontece, né? Eles querem, realmente, o algoritmo ele gosta de conteúdo novo. Não que ele não goste, eu falo em outros vídeos no YouTube, no Google, ele também gosta de conteúdo novo, mas você precisa ser uma autoridade, né, para você publicar um conteúdo novo e roubar uma posição, no bom sentido, de alguém que já está lá em cima. E para isso acontecer, você vai precisar ter muita consistência, vai precisar produzir muito conteúdo de qualidade, prender a atenção do usuário, certo? O cenário ideal, já me perguntaram aqui, puxa, então é legal se eu compartilhar em todos os canais? Se você tiver braço para tudo isso, você pode fazer um bom vídeo para o YouTube, como a gente faz aqui, e depois compartilha nas redes sociais. Mas o nosso foco naquele momento estamos mirando mais no YouTube, estamos indo entregar na rede social, mas sabemos que ali a vida útil daquele conteúdo é menor, a propagação, o efeito que ele pode gerar no futuro é bem menor. Então, se você tiver braço para fazer isso, show, execute. Se você não tiver, escolha de acordo com o seu planejamento e pensamento a longo prazo, qual rede, né, qual mídia é mais interessante para o seu escritório. Combinado? Bom, último ponto, uma última dica para te dar aqui, que eu acho que faz toda a diferença, que a gente mais percebe, né, como erro comum nos escritórios, é colocar o resultado antes da disciplina. Primeiro foca na disciplina, primeiro foca na consistência, isso faz toda a diferença para qualquer algoritmo, seja qual for a sua escolha, se for rede social, Google, YouTube, enfim, qualquer canal. Foca na disciplina. Define um número, né? Por exemplo, quando a gente começou a fazer aqui o canal do YouTube, eu olhei para 50 vídeos. Tem vários vídeos ainda publicados que são muito ruins, que a gente está fazendo atualizações, mas que era o número que eu precisava para ter um primeiro alcance, uma primeira noção se aquilo poderia dar um resultado, se aquilo seria legal para o negócio. Então defina isso, foque na disciplina e depois você começa a olhar o resultado. Naturalmente, alguns resultados já vão aparecer nesse meio do processo, mas primeiro a disciplina e depois vem o resultado. E para finalizar, quero te convidar, tem 2 vídeos super legais. Um a gente fala, né? Você vai ver aqui embaixinho, aqui na nossa tela mesmo, quanto tempo até obter resultado com marketing jurídico está relacionado com essa questão de autoridade. E o outro são estratégias, né, de advocacia, na advocacia empresarial, como captar clientes. Muito bacana, tenho certeza que você vai gostar. Acesse esses 2 vídeos que fazem bastante sentido. Não esquece, deixa o seu comentário, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal para a gente saber que você está gostando dos conteúdos e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço e até lá!